Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a teoria da evolução. Na verdade, vou falar sobre depressão e eu queria trazer uma reflexão para você que está me acompanhando. Você sabe que esse aqui é um canal de comportamento, com um canal de humano para outros humanos, não é um canal assim artificial. Não tenho nada contra, mas eu acho que às vezes é necessário um pouquinho mais de humanidade, você se mostrar que você realmente é um humano e não uma máquina. É muito comum hoje, até eu falei no outro vídeo, Fábio Padre de Mello, que chamou a atenção disso, que muitas vezes os padres eles colocam assim como se fosse uma máquina. Chega lá, num velório, por exemplo, tem que orar, o fulano tem que aceitar, foi morar com Deus e você não pode sentir dor. E o padre tem que entender que ele também sofre, que aquela pessoa, que ele sabe que não é só acreditar em Deus, que os problemas serão resolvidos. Mas eu acho assim que quando a gente traz uma reflexão, faz a pessoa entender, compreender umas coisas, de repente é mais fácil para você, não sei se é aceitar a tua dor, mas de repente entender ela e entendendo diminuir. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma vacina, aqui na minha cidade tem o posto central e tem os postos do bairro, e na época eu acho que a vacina era só no central. E eu fui lá, enquanto aguardava para ser chamado, eu conversei com uma adolescente, ela falou assim, eu conheço o senhor, eu estudo no colégio tal, o senhor ia lá pegar sua filha e tal, tá. Aí eu perguntei, ela perguntou, o que você estava fazendo aqui? Não, eu vim fazer vacina, e de você? Não, eu estou me tratando com a psicóloga, falando e tal. Eu fiz um tratamento com ela. E ela disse assim, o senhor ficou curado? E eu tinha que dar risada, né? E ela, não, a gente não fica curado. Dores emocionais, problemas emocionais, eu acho que a gente não fica curado. A gente entende, a gente supera, a gente amadurece e a gente meio que esquece aquilo ali, mas é diferente de você ter uma doença, realmente, que você toma um remédio e você fica curado. Eu sei que tem pessoas que tiveram depressão, foram lá, fizeram tratamento com o psiquiatra, tomaram remédio e se curaram. Eu vi uma psiquiatra que dizer, se você realmente tem depressão, você tira os sintomas, mas a depressão não, ela vai ficar ali para sempre. Mas então o que eu queria dizer é o seguinte, quando eu era mais jovem, conheci, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, eu disse para um colega meu que se isso fosse verdade, você ainda veria a ave se transformando em outros seres, macacos talvez em humanos e tal. E ele disse, não, você não entendeu. Isso acontece depois de milhares de anos, não acontece assim automaticamente. Depois um ex-padre, teólogo, historiador, num programa de rádio, explicou isso para alguém que fez uma pergunta, que a gente podia ligar para o programa, fazer perguntas, e ele disse, não, a transformação, essa evolução, que evolução não é necessariamente melhor, evolução é adaptação. Talvez, não sei se esse termo foi mal traduzido, o Charles Darwin mesmo, ele usou o termo errado. Então, no caso, é adaptação. E esse padre explicou, quando muda o ambiente muda, então o ambiente força aqueles seres a mudar. Ou ele muda, ou ele morre, ele desaparece. Então hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha, quando nós estávamos passeando com o cachorro, eu disse para ela que eu acho assim que hoje tem muita gente com depressão. Tem realmente muito. Inclusive quando eu levantei de manhã, eu estava com essa ideia de gravar esse vídeo. Quando eu entrei no YouTube, o primeiro vídeo que me aparece é um brasileiro que mora em Tóquio, no Japão, né? E ele estava falando justamente sobre isso, que aqui no Brasil, nós temos psicólogo pelo SUS, psiquiatra pelo SUS, a gente tem um monte de tipo de terapias, a gente tem igrejas que oferecem ajuda, que tem igreja que elas querem só o teu dízimo e pregar a salvação da alma. Mas não, tem alguns pastores, alguns que têm uma formação um pouquinho melhor, sim, que eles querem também fazer um pouquinho lá do psicólogo, eles sabem que às vezes a pessoa não tem condições, está com problema, então ele tenta fazer isso. Então nós aqui temos já essa cultura de procurar orientação, de procurar ajuda. A gente tem aqui milhares de canais sobre isso, inclusive esse meu aqui. Não é a ideia de tratar você, é talvez preparar você para você ter condições de procurar um psicólogo. Porque às vezes você nem sabe como procurar um profissional e está despreparado. Até para isso você tem que ter uma orientação. E aí ele disse que no Japão existe psiquiatra que vai tratar só com remédio. É muito raro você ver alguém no psicólogo, porque eles têm que entender que você tem que ser forte, você tem que resistir, você tem que ter coragem, e se você vai no psicólogo, você está demonstrando fraqueza. Então ali a pessoa ou ela vai para o psiquiatra se trata, ou ela tira a vida, porque ela é menos vergonhosa então, para ela tirar a vida do que no psicólogo.
Isso é uma ideia errada que, felizmente, aqui no Brasil a gente não tem. A gente ainda tem um pouco de preconceito. Eu me lembro aquela vez que eu me tratei com a psicóloga, ela disse que às vezes ela vai no caixa do banco, e encontra um paciente e ela fica assim, se cumprimenta ou não cumprimenta, porque de repente esse paciente está acompanhado, e aí ela cumprimenta, o cara vai dizer assim, onde você conhece a fulana? É a minha psiquiatra, minha psicóloga. Então, de repente, ela acha assim que pode no caso, ficar ruim para ele, ficar ruim, né? Então, ela prefere, então, às vezes não cumprimentar, deixar para a pessoa cumprimentar. Então, a evolução, ela acontece forçada pelo meio e demora milhares de anos. Eu acho que hoje, essa nossa grande problema da depressão, ansiedade, tudo que a gente está vivendo, é uma nova adaptação, né? Então, o meio está mudando e está forçando a gente mudar. Ou você se adapta, ou você não sobrevive. Então, felizmente, nós temos grandes clínicas de psicologia, pesquisa, veterinária, incentivo para a gente se adaptar, mas eu estou entendendo isso. O mundo está passando por grandes transformações, até com uma inteligência artificial, é uma prova disso, né? E então a gente acaba tendo que se adaptar. E a adaptação é difícil, vai levar muito tempo, de repente nós vamos levar 100 anos para superar essa parte da depressão, né? Essa parte, né? Então, só que nesse período, muita gente vai tirar a vida, muita gente vai perder o emprego. Por exemplo, uns dias atrás, eu estava assistindo um vídeo de um mentor e ele estava falando sobre um treinamento e tal, e uma pessoa botou no comentário, até era uma live, assim, olha, eu gostaria muito de trabalhar, mas a depressão não me deixa, eu não consigo, né? Então, pessoal, eu só vou fazer uma pausa aqui para botar um ventilador, que eu quase não consigo mais falar de tão quente que está. Então, retornando, eu dei uma pausa para ligar o ventilador, estava muito quente, eu estava até prejudicando a minha voz. Então, eu acho assim que nós estamos passando por um período muito difícil. Esse sistema capitalista está muito cruel. Os próprios bilionários que dominam o mundo, eles já estão começando a entender isso. Existe, inclusive, um projeto para a renda básica universal, para que todo mundo tenha uma renda, mesmo que você não trabalhe. Na Alemanha, é o país que eu mais acompanho, tem o Caio Alemão, se você quiser, ele faz vídeos na rua, muito bons, ele fala bem o português, ele é casado com uma brasileira, ele morou tempo no Brasil, e ele fala muito sobre a Alemanha. Então, se você quiser, se você gosta da paisagem, são as paisagens muito bonitas, então procura lá na internet, bota lá Caio, o Alemão, e ele disse que na Alemanha você tem a renda que você pode pedir para o governo. Por exemplo, se você não quer trabalhar ou está com problema, você chega e diz, eu preciso de auxílio. Então você vai lá, faz um cadastro, preenche, apresenta um monte de documento e o governo vai te dar um valor por mês que ele vai calcular. Ele reclamou num vídeo do sobrinho dele. Faltava 2 meses para ele terminar o ensino médio e ele decidiu que ele não queria trabalhar, achava que não valia a pena. Então ele entrou com um processo no governo, pedindo um auxílio, e depois de entregar um monte de documentos, que inclusive reclamou por causa de um monte de documentos que ele tinha que apresentar, mas aí o governo entendeu então que daria para ele 450 euros, né, o que dá dinheiro brasileiro mais de 3 mil reais. A minha filha trabalhando não ganha isso, e ele vai ganhar isso lá para ficar em casa. E outra coisa, como ele mora com a mãe, a casa é da mãe, então a mãe é obrigada a deixar ele morar no quarto até os 25, 26 anos. Então, quer dizer, ali sim um incentivo a ser vagabundo, diferente aqui do Vale Renda, que tem no Brasil aqui, né? Então, mas eu acho assim que os próprios bilionários estão entendendo que precisa ser feito alguma coisa. Só que o que deveria ser feito? Terminar com esse capitalismo selvagem, para que não tivesse tanta concorrência, para que tivesse... por exemplo, por que você tem que trocar celular todo ano? Por que tem que trocar computador todo ano? Carro todo ano? Porque, né? Porque compra, né? Então, quer dizer, eles estão entendendo. Então, e tem gente que está vendo isso com maus olhos, você tem uma renda básica, então você não vai ser dono de nada, mas vai ser feliz. Ou vai ser feliz, mas não ser dono de nada. No comunismo é assim, né? No comunismo você não tem nada, a única diferença é que no comunismo eles nivelam tudo por baixo, e quem não é chefe do partido, quem está do partido, que era o partido, na parte administrativa, esse ganha bem, esse está bem, tem ter carro, mas a população não vai ter nada, vai ter só o mínimo para você viver. Você vai ter uma casa, provavelmente não vai ter celular, porque por que você vai querer celular, né? Então, quer dizer, então é o inverso do capitalismo. O capitalismo
você tem que se esforçar muito e de repente você consegue comprar um celular, mas você pode comprar. Você quer ter várias peças de roupa, pode comprar, né? Por exemplo, eu vi um estudo, alguém que falou que no comunismo, na União Soviética, quando se instalou realmente o comunismo, fez aquela pergunta: qual é o melhor calçado para as pessoas? Ah, é bota. Então, todo mundo usa bota. Só que você não quer sempre usar bota. Só que de repente você não quer esse modelo, mas você quer esse outro, né? Entende? Que nem eu me lembro uma vez eu fui para Porto Alegre com a minha filha, né? Porque ela tinha 12 anos, que ela nasceu lá, e ela queria muito voltar para lá, porque ela saiu de lá com 5 anos e não tinha lembrança nenhuma, né? Então nós fomos lá com o dinheiro contadinho, não dá para comprar nada a mais, né? Nenhum picolé a mais, mas ela queria comprar um cinto. Daí tá, deixei ela comprar um cinto. Assim que nós chegamos de volta, na segunda semana, ela, pai, eu preciso comprar um cinto. Daí eu disse: filha, a única coisa que comprou em Porto Alegre foi um cinto e agora está precisando de um cinto. Ah, não, mas aquele cinto que eu comprei é estreito, agora eu preciso de um largo. Você entendeu, né? Então, quer dizer, não é porque é bota que seja sempre a mesma bota. De repente você quer uma bota para o serviço, outra bota para sair para um shopping. Não sei se vai ter shopping no comunismo, né? Não vejo porquê, né? Então, quer dizer, então eu não sou a favor do comunismo, mas eu sou a favor de um capitalismo menos selvagem, né? E eu queria então que você refletisse sobre isso, colocasse até a tua opinião nos comentários, o que você acha. Você realmente, nós estamos passando uma transição e esse monte de pessoas com depressão, que eu tenho depressão, né? É complicado. Às vezes eu não sei se é meu caso, é depressão ou ansiedade, porque eu acordo muito mal, muito mesmo. Nossa, eu fico assim que... Nossa, eu não poderia, se eu tivesse tendência suicida, eu não poderia ficar com uma arma próximo da cama, eu acho que eu tiraria a vida assim que eu acordo. Mas depois, 1 minuto, 2 minutos depois, já melhora e fico bem, né? Tenho depressão, fico muito angústia. Por exemplo, às vezes eu fico pensando assim: o que adianta limpar a casa? Ninguém vai me visitar, ninguém vai olhar, não vai mudar nada na minha vida. Mas obviamente que eu limpo, né? Porque eu sei que eu preciso e fica melhor, né? Mas eu só estou dando um exemplo, né? Então a depressão é isso: você está enjoado da tua vida, não suporta mais aquilo, e você está impotente, você não consegue mudar. Então você tem que aceitar. Eu já acho que até tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se quiser você pode procurar aí, sobre como mudar. Então até esse dia eu li uma frase que achei um pouco interessante, assim: se não consegue mudar a situação, mude você. É uma maneira, né? E exatamente esse que é o problema. Por exemplo, por que o Whindersson Nunes está com depressão? Porque ele entrou em depressão porque o grande problema é que a pessoa, ela luta por alguma coisa, mas ela luta para chegar lá, mas ela não se prepara por depois do sucesso. Eu cheguei lá, e agora? O que eu faço? É uma coisa que uma pessoa... Eu li num livro, logo que eu comecei a ler livros de autoajuda, e acho que até esse aqui, até tem aqui, ó. Esse foi o primeiro que eu li, que eu comprei. Esse foi o segundo. Esse que não foi o segundo que eu li, foi o segundo que eu comprei. Eu li depois uns que eu não tinha comprado. Então eu sei que tem um livro que falava assim: observe um cachorro quando ele corre atrás de um carro. Ele lá atrás, se o carro parar, ele fica ali, não sabe o que fazer, porque não estava no pensamento dele que o carro parasse. Quer dizer, né? Não sei se ele pensa, mas da maneira canina, eu acredito que sim. Então isso acontece com muita gente. Você luta para chegar lá, mas a pergunta é assim: se eu chegar lá, o que eu vou fazer depois? Como que eu vou me comportar? O que eu vou querer fazer? E isso às vezes as pessoas não se dão em conta. Eu já me dei em conta. Eu, por exemplo, estou lutando por um sucesso. Eu estou tentando entrar no mercado da música, né? Mas se eu chegar lá, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Só que qual é o problema do Whindersson Nunes? Ele não se preparou, aí chegou o sucesso, talvez, quando começou foi muito rápido, e de repente ele teve muito dinheiro, muitos admiradores, muito puxa-saco em volta, muita gente querendo explorar ele, e ele se sentiu ali meio perdido. Então o que acontece? Você, por exemplo, eu estou nessa situação, às vezes eu estou em casa, e esse dia eu pensei: eu vou almoçar, mas o que vai mudar na minha vida se eu almoçar? Nada. E eu pensei: se eu tomasse uma caipirinha? Tá, eu fiquei pensando, tá, daí era 11h30, eu almoço a hora que eu quiser, porque eu moro sozinho, eu trabalho à noite. Então, aí eu fui até o supermercado, comprei cachaça, comprei limão, tomei uma caipirinha bem pequenininha. Eu sabia que se eu tomasse aquela caipirinha, alguma coisa ia mudar. Eu ia tornar meio sonolento, meio preguiçoso. Quer dizer, eu queria não ser mais aquela pessoa que eu era. Agora, eu tinha consciência, tenho consciência, que isso não é uma solução definitiva, é a solução para aquele momento. Agora, depois, é que um dia eu me sinto novamente assim, eu não posso repetir aquela mesma solução, porque senão ela vai me viciar, vai me deixar doente. Por exemplo, a bebida alcoólica me faz mal. Até hoje é sábado, eu estou gravando esse vídeo no sábado, logo depois do meio-dia, acabei de almoçar, e eu senti muita vontade mesmo de tomar caipirinha. Só que a última caipirinha que eu tomei foi na terça-feira, e me fez bastante mal, né? Eu não sei se foi limão ou coisa, mas não me faz bem, mas aquela realmente me fez mal.
eu pensei, pô, terça-feira, sábado, está muito próximo, eu preciso esperar pelo menos mais uma semana, dependendo no próximo sábado, talvez então eu tome uma caipirinha, né? Então, quer dizer, você não pode ceder a essas tentações, senão você cede cada vez mais, de repente você perde o controle. Então, a minha ideia é mudar a vida. Por exemplo, eu já terminei de pagar o empréstimo, foi a última dívida que eu tive. Agora, ele tem uma dívida com a minha filha, de R$4.000, que ela me emprestou, mas no fim do mês eu já pago 2.000, no outro mês mais 2 e acabou, então ficam livre, né? Aí sim eu posso replanejar realmente a minha vida, né? Como talvez esse canal cresça, ele está crescendo lentamente, mas está crescendo, estou satisfeito. E eu estou fazendo esses vídeos, às vezes, mais para me ajudar, mais preocupado comigo do que com os outros. Mas está começando a ouvir música no vizinho, e eu acho que se eles aumentaram vai interferir aqui, depois não vou poder postar o vídeo. Mas a ideia é essa, eu gostaria que você refletisse sobre isso, para ver se realmente nós estamos passando por uma transição, e isso que é uma nova adaptação. O ambiente está forçando essa mudança, que nem aquele historiador falou, que os seres evoluem forçado pelo meio. O meio está nos forçando a mudar, está nos colocando numa situação difícil, está cada vez mais difícil ganhar emprego, que nem, por exemplo, eu vi quando eu me tornei adulto, era fácil você comprar uma casa, comprar um terreno, você não precisava ganhar muito. Hoje em dia você não consegue, por exemplo, eu consegui comprar ainda uma casa, né? Mas a minha filha hoje, com o que ela ganha, dificilmente, se ela comprasse a casa, não ia sobrar nada. Até ir para morar de aluguel hoje seria difícil para ela. Ela me disse que ela pensou já em morar sozinha, mas pelo que ela ganha, não ia sobrar quase nada do salário. E como tem uma casa à disposição dela, ela não precisa sair, ela pode ficar ali, então ela continua ali. Então essa geração de agora está muito difícil, realmente muito difícil. Eu tenho 63 anos, sou concursado, eu consegui navegar pela vida assim, sem me afundar muito, mas nunca consegui grande coisa. Eu consegui uma casa, consegui ser concursado, agora há pouco tempo, faz 4 anos e pouco que sou concursado, mas faz 10 que eu estou na prefeitura, quase 11, como eu entrei em 2014, mas está muito difícil, né? Eu acho assim que nós estamos passando por um período de mudança, a música parou, então dá para estender um pouquinho mais, mas a ideia não é ficar fazendo vídeos longos, mas a ideia é fazer você refletir, pense sobre essa situação, coloque nos comentários o que você acha, se realmente nós estamos passando e precisamos nos adaptar. A minha adaptação está muito difícil, realmente muito difícil, complicada mesmo, eu sofro muito e eu sei de muita gente que sofre, só que eu consigo trabalhar. Eu gravei um vídeo aqui dizendo assim que eu estou usando esses vídeos para tentar melhorar a minha vida, não necessariamente talvez como financeiro, mas me manter ativo, mas tem gente que não consegue realmente. Eu tive uma ocasião quando eu comecei a fazer letra de música, eu não conseguia, eu estava tão mal que eu não conseguia. Eu me lembrei que uma vez eu tomei uísque, de curioso assim, que quando eu era adolescente eu tinha tomado, eu tinha achado muito ruim, e eu pensei, como seria hoje, né, com 40 anos, tomar um uísque? Aí nunca mais tinha tomado. Fui lá, comprei 1 litro. Eu não achei assim tão ruim como naquela época, mas também nada assim tão especial. Só que eu tomava toda noite um pouquinho, e na medida que eu fui tomando, minha depressão foi diminuindo. E pensei, caramba, parece que tem a ver com uísque, né? Fiquei 4 meses praticamente sem depressão. Depois, conversando com um cunhado que foi alcoólatra, ele disse sim, que foi assim que ele virou alcoólatra, né? Ele tomou uísque, um amigo ofereceu para ele, e ele mudou radicalmente. Ele estava sempre pensando em terminar a vida, coisa ruim, e ele saiu feliz da vida, sentiu uma felicidade assim, que ele nem sabia que existia, né? E aí, então, ele começou a tomar uísque por causa da depressão, que ele nem sabia que tinha depressão, não sabia o que é isso, e virou alcoólatra. Depois, ajudado pela minha irmã, pela minha mãe também, então ele fez o tratamento, e fez um tratamento para depressão e também para o alcoolismo, e mudou a vida, salvou. E aí, quando eu estava fazendo essa música, eu não conseguia trabalhar. Daí eu lembrei dessa história, então eu fui lá, comprei 1 litro de uísque. Antes de tomar mesmo já me fez mal, acho que só o cheiro me fez mal, então eu tomei um pouquinho, 2 horas depois eu era outra pessoa, já consegui pegar o violão e terminar uma música. Então eu tomava um dia sim, outro não, porque fazia mal, e fui tomando assim, e consegui trabalhar, então eu consegui controlar, mas eu sabia que isso não era a solução. Para mim, a solução, em primeiro lugar, seria sair da cidade que estou morando, mudar radicalmente de vida, e daí sim, se eu continuasse realmente em depressão, então eu ia procurar um tratamento. Hoje, eu procurar um tratamento, eu acho que não adianta muito, porque eu acho que o que mais me deprime é a situação que estou vivendo. Então eu estou trabalhando firmemente para mudar essa minha realidade, e se a depressão continuar, então aí sim procurar orientação médica, porque daí sim eu vou tratar só a depressão. Então eu tenho certeza que ela vai diminuir, talvez não cure, mas vai diminuir. Então vamos imaginar que hoje eu teria que tomar 3 comprimidos, se eu mudar radicalmente a situação, talvez eu vá ter que tomar um só. Então essa é a ideia, né? Só estou dando um exemplo assim. Então pessoal, esse é o vídeo, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa.
E estou adorando fazer esses vídeos assim, mais uma conversa. Eu fiz um vídeo em casa hoje, porque a rua tem muito vento, muito vento. Se eu for num parque aí, uma praça, vai ficar, o vento faz barulho no microfone. Então, pessoal, muito obrigado, gratidão. Conto com vocês para curtir, comentar, compartilhar e aguardo você no próximo vídeo.